Shabbat, Mahar Chodesh, significa que na próxima semana, acha aí para mim, segunda e terça, é isso? Segunda e terça, esse mês temos 2 Rosh Chodesh, porque esse mês temos 30 dias, então dia 30 de Nissan e dia 1º de Iyar é Rosh Chodesh. Só abrir aí o nosso calendarinho. É segunda, né? Segunda e terça. Segunda é dia 1º. Então é domingo à noite e hoje à noite, então. Hoje à noite, é isso? Não abriu, hein? Tá, então eu acho que é hoje à noite e amanhã à noite. Então, Rosh Chodesh, 1º e 2º Rosh Chodesh. Isso acontece quando o mês tem 30 dias. De novo, explicando sempre, porque a gente não acompanha. O calendário lunar tem 29 dias e meio e não 30. Então, a cada mês, nós perderíamos meia hora. Então, por isso, meia hora não, meio-dia, 12 horas. Então, nós temos que equalizar isso, fazendo um mês de 29, quando a gente perde 12, e um mês de 30, quando a gente ganha 24, o que compensa essa diferença de 12 horas. Então, alguns meses tem 30 ou 29 dias. Então, quando isso ocorre, quando o mês tem 30, vai dar Rosh Chodesh no dia 30 e também no dia 1º. E a referência bíblica desse procedimento, para quem pensa que isso é da era talmúdica, não é. Inclusive, a Haftarah de hoje menciona isso. 1º e 2º dia de Rosh Chodesh. No 1º dia, Davi não apareceu. Shaul Amelech, achou que ele estava impuro e não podia comparecer à mesa. E no 2º dia ele também não apareceu, né? Aí ele se irou, chamou ele de Benzoná, enfim, e perseguiu Davi. Mas enfim, então isso mostra que tem 2 Rosh Chodesh eventualmente quando acontece. Então isso significa que naquela época, o que significa isso? Que naquela época, na época de Davi Amelech, já se observava o calendário rabínico de hoje. Tem gente que pensa que o calendário rabínico ele é algo da era talmúdica. Não, a transcrição dele é da era talmúdica. Mas na época sacerdota, o costume já é bem anterior. O cálculo é anterior. O cálculo era necessário. Porque como é que então significa que se o calendário rabínico não existia naquela época, então os meses lunares entrariam naquela diferenciação de 11 dias que nós perdemos em relação ao calendário solar. Então significa que nós teríamos ali Pêssar comemorado um mês depois. Tá? Um mês depois, astronomicamente falando, em dia 14 de Nissan, mas o 14 de Nissan cairia o equivalente a 14 de Iyar, ou alguma coisa do gênero. Então nós perderíamos a estação
não é, das festas corretamente. Então, é claro, é óbvio que o calendário rabínico ele antecede a era talmúdica, o que não significa nada para nós, porque nós consideramos e seguimos os preceitos talmúdicos, consideramos eles importantes, é uma direção rabínica para nós. Então, é só mostrando, porque tem gente que contesta o calendário rabínico, tem gente que contesta. E eu não gosto, isso é uma pretensão, é uma como é que a gente chama? Uma presunção. Pejorativo, é descrédito, entende? A Torá não fala isso, a Torá não manda contar 11 dias, a Torá não fala um monte de coisa, tem um monte de coisa que a Torá não fala. A Torá é oral, na verdade. É somente o que se colocou, mas sim, tem muita coisa. A Torá ela se estende também além de seus limites escritos. Não sei se foi isso que você quis dizer. Ela se estende além daquilo que foi compilado, né? Ela está compilada, acredita-se que ela foi dada a Moshe Rabbeinu, a gente acredita nisso, a autoria é de Moshe Rabbeinu, mas muitas circunstâncias paralelas, acontecimentos, ficaram fora do texto. Teria um texto desse tamanho, teria o tamanho do Talmud, a Torá, né? Então, muitas histórias que foram passadas oralmente estão hoje compiladas, não a totalidade delas, estão compilados nos Midrashim, nas histórias das histórias da Mishnah, nas histórias da Gemara, contos que foram ali registrados. Eu não acredito que a totalidade deles tenha realmente ocorrido. Alguns são histórias agádicas, ou seja, são agadotes, são contos, são fábulas que os nossos sábios criaram para estabelecer conceitos, e outras são, sim, parte de acontecimentos que não estão registrados na Torá. Com certeza vai muito além aqui da letra, porque ele passou vários dias, né, contando a Torá, falando a Torá, foram quantos dias? Um monte lá. Não, então, o livro da lei ele demorou uma noite só. O livro da lei. Mas quando você vai para Neemias capítulo 8, fala que eles demoraram do dia de Rosh Hashanah, primeiro dia do sétimo mês, até o dia 22. Se você ler toda a Torá, das 6 da manhã ao meio-dia, todos os dias, você vai demorar um mês para ler a Torá. A Torá que você tem hoje. O que mostra que o livro da lei, acho que é o contrário, o livro da lei era muito menor do que o Humash. Ele, de fato, era o resumo das mitzvot, o resumo não, era a compilação das mitzvot que Hashem deu a Moshe no Sinai. Apenas isso. As histórias de Bereshit foram posteriormente escritas por Moshe Rabbeinu ou contadas para as gerações futuras. O livro de Deuteronômio foi o registro de seus últimos discursos antes de morrer, ok? E também onde ele reprisou as mitzvot que havia recebido no Horev, lá no Sinai. Então, o Humash que temos hoje compreende todo o livro da lei de Moshe. Mas ele vai além daquilo que Moshe recebeu no Sinai, porque ele contém as narrações históricas que foram escritas pelos seus escribas. E além dessa Torá escrita que nós temos, a Torá Shebe Mirtav, você tem também a Torá Shebe Al-Peh, a Torá sobre a boca, que está hoje, parte dela, eu vou dizer, está registrada naquilo que se chama de Torá oral, que não é mais oral também, já foi escrito, aí sim na era talmúdica, ok? Então, a paraxá de hoje é uma paraxá que tem um grande número de mitzvot, ela tem 26 mitzvot, 28 mitzvot, na verdade, sem contar aquelas que já reprisaram. Tá? Ou seja, não está na listagem, numa listagem, por exemplo, da proibição de comer sangue, embora fala na paraxá de hoje. Mas por quê? Porque ela já foi dita em outras parashiot. Então, algumas edições do Humash trazem para cada
cada paraxá uma lista das mitzvot nela contidas, né? E na paraxá de Ahareimot, se vocês quiserem até eu posso ler, só para fazer uma listagem. A gente não vai estudar as mitzvot, eu vou trazer um outro assunto mais de nível moral, porque as mitzvot a gente pode estudar no colelo e coisas do gênero, então se a gente se ater demais, a gente acaba não aproveitando dos aspectos morais que a paraxá nos traz hoje, um aspecto drash, não um aspecto peshat, ok? Um aspecto moral e não um aspecto literal. Bom, as mitzvot registradas na Torá, na paraxá de hoje, sem contar aquelas que se repetem, são 2 mitzvot positivas, ordenações, e 26 proibitivas, 26 proibições, tá? As 2 positivas são: os sacerdotes devem entrar no templo. Não, desculpa, a negativa é: os sacerdotes não devem entrar no templo toda hora, somente para o serviço do templo, quanto mais um não sacerdote. Ok? Primeira. Segunda, o serviço do templo no dia da expiação. Mitzvah positiva fala do serviço do Yom Kippur. Não abater sacrifícios ritualmente fora do pátio do templo, ou seja, a obrigação de que os sacrifícios sejam feitos no Mishkan ou no Beit HaMikdash. A mitzvah de cobrir o sangue depois do abate ritual, que é Kisui Dam Beyafar, cobrir o sangue com pó, ok? Não ter prazer com aqueles que são, naqueles animais, com aqueles que são proibidos. Então, não apenas não comê-los, mas não ter prazer com eles, não se ter prazer com o seu aroma, não ter prazer com aquilo que nos traz algum prazer, o toque, alguma coisa daquela determinada carne. Então, por isso, nós não usamos nem aromatizantes artificiais que tenham cheiro desses animais, por exemplo, aromatizante de bacon, por exemplo, nós não comemos, porque aquilo desperta a nossa alma para o sabor desses animais. E aí vem as relações incestuosas, uma lista de relações incestuosas, fala daquilo que é mais básico, que quem comete essas mitzvot aqui está no nível da alma animal, né? Então são mitzvot básicas que estão relacionadas ao nível da alma animal. Não ter relações com sua mãe nem com seu pai. Então, 2 mitzvot. Não ter relações com o pai, não ter relações com a mãe. Quando a gente pensa nisso, isso é uma coisa comum na época dos goim, dos pagãos. Era comum ter isso. Entre irmãos, entre pai e mãe. Tá? Não ter relações com a esposa do seu pai, mesmo que ela não seja sua mãe, madrasta, por exemplo. Não ter relações com sua mãe ou segunda esposa, né? Nem sempre madrasta, às vezes segunda esposa do pai. Não ter relações com sua irmã, e se ela for irmã de alguma forma, ou seja, mesmo meia-irmã, tá? Mesmo que ela seja apenas filha do seu pai, que não é com sua mãe, tá? Não pode. Não ter relações com sua irmã, já li, não ter relações com o filho de sua mãe, mesmo que for com outro pai, não ter relações com a filha de sua filha, com a neta, não ter relações com sua filha, não ter relações com o filho da irmã, por parte de pai, que é a esposa do seu pai, não ter relações com a irmã do seu pai, com a sua tia, não ter relações com sua mãe, com a irmã de sua mãe, não ter relações com o irmão de seu pai, não ter relações com a esposa do irmão do seu pai, não ter relações com o filho de sua esposa, não ter relações, sua esposa no caso do seu pai, não ter relações com a esposa do seu irmão, cunhada, não ter relações com mulher e a filha dela, não tomar como segunda esposa a sua filha, e mesmo enquanto estiver viva, mesmo tendo sofrido divórcio, não ter relações com uma mulher e a filha dela, não ter relações com uma mulher e a filha do seu filho, sua neta, não ter relações com uma mulher e a filha de sua filha, não ter relações de 2 irmãs enquanto forem vivas, que se a primeira morrer pode,
mas enquanto a outra não morrer, não pode tomar por esposa, nem como segunda e nem após divorciar-se da primeira. Como foi o caso de Raquel e Leia. Então, nossos patriarcas, alguns se enquadram aqui, por exemplo, o Reuven, que se deitou com a mulher do seu pai. Não ter relações com a mulher no dia de sua menstruação, não dar filhos em idolatria a Moler, dar o filho para o ídolo, matar o filho, coisas terríveis da época. O homem não deve ter relações com outro homem, um homem não deve ter relações com animais, e as mulheres não devem ter relações com animais. Leis fundamentais da moralidade. Tá? Então é uma paraxá, se você olhar ela bem, se você, tirando as 4 mitzvot principais, todas as demais mitzvot são relacionadas com os Binei Noach. Porque se fala de relações sexuais ilícitas, tanto as incestuosas quanto a de natureza de purificação ou impurificação, e fala do sangue, tá? Portanto, do animal sufocado. E aí eu vou incluir aqui os animais proibidos, porque, de fato, é impossível matar os animais proibidos de uma forma caché. Tá? Então, por analogia, nós incluímos, entendemos como proibitivo, não para um Ben Noach também, comer os animais proibidos, porque é impossível comer esses animais e abater de uma forma que o seu sangue saia ou que ele não morra sem sofrimento. Ok? Então, é uma paraxá que a gente poderia usar para os Benor. Ok? Uma paraxá que se aplica a todos os seres humanos que, de alguma forma, temam Hashem, temam o Deus de Israel. Excluiria-se aqui apenas as mitzvot relacionadas ao templo, que também estão impedidas para nós, para os filhos de Israel, os que já têm parte na comunidade de Israel, os que têm Berit Milá, também nos está impedida. Então, levando em conta que todas as demais estão impedidas, então, nós vamos dizer que a paraxá de hoje é uma paraxá dedicada aos Ben Noach. E não apenas aos Ben Noach, mas a cada um de nós. Ou seja, uma paraxá para a humanidade. Paraxá a Haremot. Já a paraxá de Kedoshim é uma paraxá diferente. É uma paraxá que vai focar, que vem em seguida. É uma paraxá que vai focar as obrigações de um judeu nesse mundo. Ok? Então a gente fala a Haremot, o que significa? Depois da morte. Ok? Por quê? Porque, de fato, quando um goi, vamos dizer assim, um não-judeu, ele cumpre essas mitzvot da Haremot, ele ascende de seu nível, falamos ontem, ascende do seu nível de alma animal. E isso, de fato, é uma espécie de morte, quando ele se separa de seus instintos naturais. Ele ascende sua situação de meramente instintiva. Tá? Então, quando a gente fala alma animal, algumas pessoas confundem. Nós temos uma relação com o misticismo judaico. Nós temos uma relação. Mas é uma relação no nível filosófico e no nível didático. Nós fazemos uso da Kabbalah, eu faço uso do Zohar, de outras fontes cabalísticas. No entanto, nossa comunidade não tende a levar a literalidade do texto. Então, quando a gente fala de alma animal, a gente não acredita de fato que nós temos uma substância, digamos assim, uma substância de uma alma que habita num corpo. Não é nesse nível. Para nós, a alma somos nós mesmos. Na interpretação da comunidade de Benei Mashiach, nós somos uma alma. E essa alma tem a centelha divina. E à medida em que elevamos a nossa alma, estamos dizendo que estamos nos elevando enquanto pessoa.
pensa psicologicamente, mentalmente, de comportamentalmente, né? E principalmente, nossa ascensão no que se refere à nossa relação com o sagrado. A nossa espiritualidade. Estamos ascendendo nossa espiritualidade. Ok? O primeiro estágio da nossa correlação com o sagrado, que foi perdida no Éden, porque o ser humano perdeu sua conectividade com Hashem no Éden. Por quê? Porque comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho e falem isso baseado no que eu acabei de dizer. Sim, por que ele perdeu a aliança? Desobedeceu por quê? O que o levou a desobedecer? Quer ser igual a Deus? Não. Fala, quando Rava falou com a serpente, sabemos que ali foi um primeiro ato, Lashon Hará, ok? Depois, ela comeu, ok? Fica que as mulheres não são tão apegadas à sua alma animal e elas são um pouco mais elevadas espiritualmente que o homem, de forma natural, elas não são tão vítimas do instinto carnal, muito mais os homens são. Porque elas são muito mais vítimas de uma sedução auditiva. Elas são ali mostra que as mulheres têm uma facilidade maior de se deixarem envolver por aquilo que ouvem. Por isso, a Lashon Hará ocorre tanto nos dois gêneros, mas ela é mais presente no gênero feminino, porque elas são mais vulneráveis àquilo que ouvem e são mais emocionais, então tendem a se compadecer daquele com quem fala. E são sedutíveis pela sua audição. Já quando ela entrega para Adão o fruto, fala, e ele viu o fruto, viu que era bom e comeu. Significa que Adão estava mais ligado à visão, ele é mais... eu acabei de usar a palavra, ele é mais sedutível por aquilo que vê do que por aquilo que ouve. É visão, ele está focado na visão. Aquilo que ele vê, ele tem uma reação baseada na visão que ele tem. Cada Exato. visão que você tem um tipo de reação. Exatamente, né? A mulher é o contrário. Porque o que seduz uma mulher sexualmente é aquilo que ela ouve, o que seduz o homem sexualmente é aquilo que ele vê. Tá? São dois aspectos da alma animal. Mas os nossos sábios explicam que as mulheres têm uma elevação espiritual, elas são menos suscetíveis daquilo que vem. Quer dizer, Rava não se deixou seduzir pelo fruto em si. O fruto não atraiu ela. O que a fez comer foi que ela foi confundida mentalmente por aquilo que a Nahash, a serpente, falou para ela. Tá? Então isso mostra que a Lashon Hará foi o primeiro pecado da humanidade. Então, tem um ditado, não é um ditado judaico, mas é um ditado que se aplica, um daqueles ditados que se atribui a rabinos, que nunca falaram, enfim, é um ditado bom. E ele fala que pessoas elevadas discutem ideias. Pessoas medianas discutem coisas e pessoas medíocres discutem pessoas. Então significa que quando nós estamos no nível de comentar pessoas, de fazer Lashon Hará, nós estamos no nível mais medíocre do nosso comportamento. Tá? Estamos no nível mais medíocre, porque nós não conseguimos sequer, nós estamos obstruídos nesse nível da nossa alma animal. É parte da alma animal a Lashon Hará. Tá? E quando eu falo alma animal, então eu vou explicar de novo. Alma animal é o nível mais inferior da nossa espiritualidade, ou seja, da não espiritualidade, né? No nível mais inferior da nossa natureza humana, onde ela está completamente movida pelos instintos animais. O animal
O que ele tem? O que a Hashem deu aos animais? Deu a eles a alma animal, ou seja, deu a eles a superficialidade da conexão com as coisas. Contudo, os animais têm uma relação com a Hashem. E uma percepção. Às vezes até mais aguçada. Mais aguçada. Ela percebe, por exemplo, a personalidade humana. O cachorro, muitas vezes, percebe a personalidade humana. É igual na época de tsunami, lá os elefantes. Sim. As correntes subiram. E isso, os animais têm. É como, em parte porque a Hashem deu a eles instintos que não foram dados a nós, né? Ou que pelo menos perdemos nessa desconectividade com a Hashem, enquanto os animais permaneceram com essas mesmas percepções. Tá? Eu acredito que os animais usam uma porção muito maior de seus próprios cérebros do que nós, o que não os faz mais inteligentes que nós, porque eles têm cérebros inferiores. Mas eles, mesmo usando 80% de sua capacidade cerebral, ainda são inferiores a nós, que usamos cerca de 10 a 15% apenas. Tá? Sim, justamente. Quando ele é adestrado, ele se torna burro, porque ele é condicionado às ordens que dão a ele, ele já é desprovido de seu instinto. Por exemplo, um animal adestrado, ele é ensinado a não comer aquele pedaço de linguiça. Ensinado a não comer carne que oferecem a ele. Tá tudo bem? Exatamente. Então o animal emburrece à medida em que é adestrado. O ser humano, pelo contrário, quando se apega às regras da Torá, ele não é adestrado, ele é depurado. Então essas regras nos tiram do campo da alma animal e nos fazem aceder a uma estatura um pouquinho mais elevada. A Shaul Hachalia usa essa expressão e fala até que atinja a estatura de um parão perfeito. Então, quando ele fala estatura, ele fala a altura. Então, é a ascensão que nós vamos adquirindo pouco a pouco. Ok? E a paraxá de hoje fala da alma animal, fala dos desejos da alma animal e a que ponto esses desejos podem nos levar. Algumas coisas para nós parecem absurdas, porque já não são mais aceitas socialmente, enquanto outras permanecem sendo aceitas socialmente pela sociedade laica, pelos ímpios. Então, parece um pouco estranho você ter relações com a sua mãe ou uma filha ter relações com o seu pai. Por isso que a terra os vomitaria. A terra os vomitaria. Os moradores que estavam lá tinham feito tudo isso. Uhum. E se nós imitássemos também? Na Paraxá de Devarim, quando Moshe Rabbeinu leva até o povo até a entrada da terra, e vai dizer que eles herdariam a terra, não porque eles eram bons, mas que o povo que estava lá era pior que eles. Uhum. Eles haviam feito tudo isso. Uhum. A terra os vomitou. Uhum. Porque a terra de Israel se tornou o único lugar do mundo que Hashem preservou para a sua santidade. De fato, todo o mundo deveria compreender sua santidade, deveria ser um receptáculo de sua santidade. Mas quando a santidade divina se esvaiu da humanidade, quando fala que a minha alma já não contenderá com eles, quando fala minha alma já não contenderá com eles, eu já perdi a paciência, eu não vou mais ficar brigando com eles aqui. Minha alma já não contenderá com eles, porque o seu coração é mau desde sua meninice. Não vale mais a pena. Então ele destruiu toda a sociedade pré-diluviana, e na sociedade pós-diluviana, sua santidade já não estava presente no mundo, de uma forma generalizada. Porque ele destruiu a sociedade pré-diluviana e não destruiu a sociedade pós-diluviana, que hoje talvez esteja no mesmo nível de maldade que a sociedade pré-diluviana. Porque na sociedade pré-diluviana, a presença divina ainda habitava o mundo. Por que eu posso dizer isso? Porque Hashem diz que Hashem falou com Caim. Falou com ele. Cadê teu irmão? Né? Você já ouviu Deus falando em algum lugar com você? Já estou andando na rua, falando, não atravessa não, que está vindo um carro. Falou com Moisés também. Mas aí já é depois.
Aí já é depois, na pós-diluviana, na nossa era de hoje. Mas na sociedade pré-diluviana, Deus falava com todo ser humano. Com o ímpio, com o não ímpio, entendeu? Hashem estava presente no mundo de uma forma real. Falando com o ímpio, falou com Caim. Nos dias de hoje, ele falou com Moshe Rabbeinu, falou com os profetas. Então, acabou. A presença divina não está mais no mundo. Sim, e aí quando na sociedade pré-diluviana Hashem falou, não, mesmo eu estando junto com eles, meu espírito já não mais contenderá com eles, ou seja, não poderá subsistir esse mundo. Não dá. Então Hashem se retirou do mundo, iniciou novamente através de Noah, e aí, quando eu falo, Aharei Mot, vamos voltar para a Parashá de Noah, quando foi que o mundo ganhou um novo status de reinício. Aharei Mot, após a morte de toda a sociedade pré-diluviana. Por isso a Parashá de hoje, ela está conectada com os Benor, os Binei Noah. Conexão com a sociedade que veio depois. Só que agora essa sociedade já não tem mais a presença divina para conversar com ela no nível que Hashem conversava com Adam, no nível que Hashem conversava com Caim, mesmo Caim. Hoje, então, a presença divina se encontra na Torá, através de Moshe Rabbeinu, e em Jerusalém, onde sua presença não foi totalmente retirada. Quando na época do templo, do Beit HaMikdash, a presença de Deus se fazia presente de forma real. Assim, a ponto de se transformar na Sheriná. O que é a Sheriná? A Sheriná é a materialização do Ruach HaKodesh. Então a Sheriná é algo físico? Sim, palpável. Ela se manifestava como uma coluna de fogo, ela se manifestava como uma nuvem, ela se manifestava como uma sarça que ardia. Ela não era um aspecto espiritual, ela era sensível. Ela era visual. Naquela névoa que subia dentre os querubins, ela era visual. Fala que quando ela se manifestou no Beit HaMikdash, na época dos profetas, todos eles caíram com o rosto em terra. Ela era sensível. E ela se mostra sensível na Parashá da semana passada e na Parashá de hoje, que relata o evento da semana passada, que é a morte dos filhos de Aharon. E ela, a ponto dela matar ambos, porque não resistiram à presença divina. Por que não resistiram? Porque seus recipientes, que é sua própria pessoa, não estava compatível com aquele nível de santidade. Por isso, quando as pessoas querem se achegar a Hashem, se achegar a Ele, precisam primeiro se preocupar com o recipiente. Com o recipiente. Porque se elas não tiverem um recipiente apropriado para conter o nível de espiritualidade que alguns querem ter, tanto numa espiritualidade maciça, como, por exemplo, a reza, o estudo diário da Torá, mesmo esse nível, ela não está adaptado ao recipiente de muitos, que ao se aproximar de Hashem, morrem. Por quê? Porque o recipiente deles não está propício para aquilo. Aquilo não vai fazer um efeito positivo naquilo. Porque aquilo que há de mais elementar, ele peca naquilo que é mais elementar. Então a oração dele torna-se insalubre diante de Hashem. Foi o que ocorreu com os filhos de Aharon. Se no nível da espiritualidade prática nós já precisamos ter um recipiente propício, quanto mais no nível da espiritualidade mística, que é o quarto nível de interpretação da Torá. Então, eu sei, muita gente me cobra que eu me aprofunde mais na explicação da Kabbalah. Eu poderia fazer, mas eu sei que nós tratamos de um público heterogêneo
vai romper muitos odres. Então, pessoas que se preocupam demais, por exemplo, na semana passada eu trouxe um shiur sobre a contagem do Homer e dei uma pincelada sobre o salmo que fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Isso está ligado com a Kabbalah? Está. Porque para cada um dos 50 dias da contagem do Homer, existe uma sefirá que rege exato, a sefirá tá Homer, a contagem. Existe uma sefirá que rege uma segunda para fazer tikkun de nossa alma. Ok? Chesed vegevurah, chesed vechesed, chesed shebe netzach, chesed shebe isod, e assim por diante. Mas o que acontece? Isso é conhecimento. Isso é mero conhecimento. Isso é verdade. Isso não é realidade. Então, para muitos, o aprofundamento místico não vai trazer uma prática. Não vai. Não vai trazer. Vai trazer uma mera sapiência vazia que não se aplica na vida real das pessoas. Eu quero estudar Gevurah, eu quero estudar Hesed. Eu estudo isso, eu ensino isso. Vocês sabem que eu ensino. Mas eu ensino de uma forma um tanto superficial. Por quê? Porque muita gente sequer entende o que a gente fala no Shema Israel. Então, talvez seja o caso de nós fazermos um curso sobre isso, mas aí não é o momento ainda. Exato, não consegue nem compreender o que a gente quer dizer quando falamos que Mashiach está oculto e que nós precisamos revelá-lo. Sequer estão preparados para entender um conceito simbólico tão simples, tão básico. Então não dá para a gente falar de certas coisas. E vou dizer, não se precipite, pare de ficar preocupado demais com isso. É bom, é legal, é interessante. Mas a Parashá de Aharei Mot tem muitas mitzvot aqui que são básicas. Veja, no nível da alma animal, no nível do Ben Noach. A Parashá de Kedushim é uma Parashá diferente. Sede santos porque eu sou santo. Já é o nível seguinte, de uma evolução seguinte da alma animal. Seria, se eu não me engano, o nível do Nefesh ou do Neshama, eu sempre acabo confundindo. O nível da alma seguinte, ou seja, de um nível já seguinte da nossa espiritualidade, já um nível da espiritualidade judaica, para quem foi dado um número de mandamentos mais elevados, mais difíceis, e que só podem ser praticados quando esses mandamentos de Aharei Mot estiverem prontos, ou seja, após a morte, após a desconexão de nossa personalidade divina, de nossa natureza instintiva carnal. Isso, importa. Exatamente. Não apenas o Mashiach falou, como também seus discípulos. Estamos mortos no Mashiach, diz Shaul Hashalia. Então essa morte, ela é necessária. Assim como o Mashiach morreu e ressuscitou, também nós precisamos morrer e ressuscitar para uma nova, ele fala, para uma nova consciência. Então, quando eu explico, por exemplo, a Sefirot no nível da consciência de Mashiach, que eu poderia chamar de Kabbalah da retificação, da reconexão, é disso que eu estou falando. Mas isso só pode existir no nível Aharei Mot, ou seja, após a morte de nossos instintos, ou pelo menos a sujeição dos instintos, porque os instintos não são pecaminosos. Mas os instintos podem nos levar àquilo que há de mais podre dentro do comportamento humano. Então, os instintos devem estar sujeitos a uma lógica divina. Fazer o uso dos instintos para, mesmo naquilo que é, eu vou chamar físico entre aspas, porque eu não acredito no físico, eu não acredito que ele de fato exista. O físico é a projeção do espiritual, é a cortina que esconde Hashem. E quem ouviu a prédica de ontem deve lembrar que eu disse que o ímpio acredita no físico
que considera a Deus uma ficção. Mas, quanto mais ascendemos a um nível de justiça, começamos a não acreditar mais no físico e considerar a Hashem a única realidade de fato. Então, não quer dizer que eu não acredite no físico, como se ele existe sim, a Hashem nos deu ele, nós vemos, nós sentimos, nós cheiramos, nós sentimos o seu gosto e sentimos ele de forma tátil. Mas não é isso, ele é apenas a conexão com o divino, ele é a cortina. Não se limita, ele está além disso. É porque senão tá maluquinho. É Nietzsche. Nietzsche está lendo Nietzsche, né? Está lendo Nietzsche. Não é mais orável, é o menino maluquinho. Vocês vão entender isso uma hora vocês vão entender que o físico é apenas a cortina que esconde a realidade. Essas experiências visuais, gustativas, palpáveis, seriam pedaços da Shekhinah? São fragmentos dessa Shekhinah. Tá bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você não ouve mais, tá? Você ficou surdo hoje. Os sons continuam existindo, certo? Não. Os sons continuam existindo. Mas você não ouve. O som deixou de existir porque você não ouve? Deixou para você, mas não ouve. Se você perdeu o seu olfato, o cheiro continua existindo, mas você não sente. Você perdeu o seu paladar, o gosto continua existindo, mas você não sente gosto. Se você perde a visão, as coisas continuam existindo, mas você não enxerga. Se você perde o tato, você também deixa de sentir as coisas, mas elas continuam existindo. Suponhamos que você nasceu com uma deficiência física ou mental, onde você não tem nenhum dos 5 sentidos. Quem é você? Agora suponhamos que você tenha um 6º, um 7º, um 8º sentido. Isso não tem nada a ver com a Paraxá, mas já que vocês falaram... Com certeza vai. E será que não existe outras coisas a serem experimentadas se eu tivesse um 6º, um 7º, um 8º sentido? Eu não posso dizer qual é, porque eu não entendo, não está comigo. Mas, por exemplo, o beija-flor enxerga outras cores que nós não enxergamos. Aquelas cores existem? Ou ela só existe para o beija-flor? Ou seja, a realidade que você acredita que existe é a mera realidade sentida com os teus 5 sentidos. Entendeu? Ela limita uma realidade de verdade. Por isso, alguns filósofos vão questionar a própria realidade. A coisa em si existe aqui. Por que você acha que o teu rosto é o meu rosto? Pode não ser. Pode ser que o teu rosto seja uma coisa completamente diferente. Como indescritível. Então, na realidade, nós estamos dentro de uma realidade que, de fato, é totalmente virtual. Na verdade, são átomos, né? São tudo ali que... Cartãozinho, coisa... deu tilt. São grupos de átomos, de células, que faz, que na verdade ele pode filtrar até a teoria dos cordões. A teoria das cordas, sim. Mas, de fato, isso sempre será uma experiência humana, você concorda? Sempre será uma experiência humana. A realidade é uma experiência humana. A realidade do homem. É do beija-flor, né? Mas então é uma realidade da entidade física, de todos os animais, dos seres humanos, da minhoca. Cada um interage com a realidade de uma forma completamente própria. A minhoca, o nível da realidade da minhoca é um nível de realidade completamente diferente. Nós nunca teremos. Uma ameba enxerga o mundo de uma forma, o mundo ou onde ela habita de uma forma completamente difusa a sua. Ela não tem visão. Um vírus que é uma entidade viva, imagina o mundo de um vírus. Ok? Então, à medida em que nós ascendemos como seres, agora não estou mais falando de alma, estou falando de seres, como nos tornamos entidades mais complexas, essa realidade se torna completamente diferente para você. O que mostra que a realidade não é uma só. A realidade é a sua realidade. Agora, quando você ascende enquanto entidade para além de uma alma animal, então a realidade para você também se transforma, onde a realidade física se torna cada vez mais tênue e a realidade espiritual se torna cada vez mais real, até o ponto em que e aí a Hassidut vai explicar isso, que a única realidade de fato é a realidade de Deus. E aí, Shaul Hashari atingiu esse nível quando ele vai dizer, nele vivemos,
nele nos movemos. Então, o piano, essa mesa, estamos dentro de uma esfera muito maior, que é o próprio Deus em sua infinitude. Agora ficou mais claro, Samuel? Ficou mais claro? Ele estava assim, aqui assim. Isso. Isso. Isso, a morte é... Isso, ou seja, você morre para essa realidade. Morrer para ele era lucro, porque ele já não está mais nessa realidade. Essa realidade, ela já não é mais... Ela não, já não, imagina, mas veja bem, quando ele falava isso, não era da boca para fora, não é que nem a gente está falando aqui, que é bonitinho, metafórico e filosófico e tal. O cara estava dentro da prisão com as costas todas riscadas cortadas pelo chicote e estava pedindo para o Ravel puxar um hino ali do lado dele, cantando. Tá? Ou seja, é um nível em que ele se desconectou da realidade. Ele conseguiu concentrar em Deus a ponto de ele se desconectar com a própria dor física dele. O nível do Rav Yeshua, quando foi para o deserto, e fala que jejuou 40 dias e então teve fome. Porque a própria presença divina nele o alimentava, porque, de fato, o que nos alimenta? A presença divina, por quê? Porque o que é uma maçã? Uma maçã é o resultado da radiação solar, metabolizada pelas folhas de uma árvore, transformada em substância composta de átomos, que são, de fato, partículas de energia. Os átomos são físicos ou são energéticos? São energéticos. Para Einstein, ele falou que o nível da energia e o nível da matéria são duas partes de uma mesma existência. Ou seja, a matéria é feita de energia. Se a matéria é feita de energia, então o que é a matéria de verdade? Se você vai num nível subatômico, as coisas funcionam. Estude um pouquinho de física quântica. Se você vai no nível subatômico, a realidade física não funciona mais. As coisas sobem para baixo, descem para cima, se transportam no espaço-tempo. No nível subatômico, o nível quântico, é muito diferente. Então, se você pudesse se diminuir, igual o Homem-Formiga lá, se diminuir até o nível subatômico, você enxergaria a realidade de uma forma completamente diferente. Você chegaria à conclusão de que o que você fez de fato é apenas uma experiência que você tem com essas coisas. Na verdade, você veria que você está no próprio Deus. Você é apenas mais uma manifestação. Só lembrei de um desenho que eu assisti esses tempos atrás, pequenos seres, um negócio assim, onde eles entram nessa realidade. No nível subatômico. De um outro serzinho. Aham. Uhum. Passam por essa experiência, ele viu tanto que o ser humano é quantas vezes mais lento do que ele dentro daquela realidade. Uhum. Então, tipo assim, ele consegue perceber que a reação que o humano vai fazer para conseguir. É um negócio meio... Claro que ninguém fica pensando nisso, né? Se a gente ficar pensando, a gente não trabalha mais, a gente não faz mais nada. Vamos ficar que nem o... Abandona até o WhatsApp. Abandona até o WhatsApp. Vai ficar olhando pro copo assim, né? Igual... e fica ali olhando pro copo e... vira um filósofo, né? Vira Nietzsche, né? E aí Nietzsche, mas só que Nietzsche não tinha Hashem. Nietzsche entrou nesse aspecto aí, mas sem... Por quê? Porque não era um receptáculo propício para essa compreensão. Qual que é o fim de Nietzsche? Conhecem Nietzsche? Já ouviram falar de Nietzsche? Nietzsche é um filósofo alemão. É o que matou Deus, né? Que ele falou, Deus está morto, né? E ele questionou a própria existência, né? Em outras palavras, ele perguntou, será que eu existo ou eu sou fruto da minha imaginação? Aí, o fim dele foi enlouquecer. Ele enlouqueceu e dizem que ele terminou abraçado com uma mula, né? Ou seja, se deitou com a própria mula e morreu ali doido. Sabe por quê? Porque o receptáculo, seu próprio ser, não era um ser suficientemente evoluído para esse nível de conhecimento das coisas como elas realmente são. Se tornou vítima de seus próprios devaneios. Então é muito perigoso os devaneios.
Os devaneios, eles precisam estar, se é que a gente pode chamar de devaneios, eles precisam estar compatíveis com a nossa própria natureza, o nosso próprio odre, o recipiente. Por isso que a Kabbalah, o estudo da Kabbalah, profundamente falando, ela não deve ser estudada por qualquer pessoa, porque a pessoa entra num campo filosófico, ou entra em parafuso, ou entra num campo filosófico, onde ele passa a viver uma vida meramente teórica. É um místico, e não uma pessoa espiritualizada de verdade. É um místico. Entendeu? Ele conhece os segredos, mas não conhece a realidade, não vive essa realidade. Entende? Então, algumas pessoas ascendem a um nível muito, muito maior de compreensão, mas se elas tiverem um recipiente compatível, aí sim elas se tornarão tzadikim. Só que quando ela chega nesse nível, ela escreve coisas como o Zohar, que quando um leigo vai ler, não entende nada ou entende baseado em sua própria inferioridade. E aí transforma ela no nível até da idolatria. Passa a acreditar em coisas no nível literal e ele não entende que o tzadik não fala mais no nível literal. Não fala. Quando ele fala da reencarnação, por exemplo, eu não entendo que o tzadik realmente creia nela. Ele fala de forma diferente. Dele. Ele entendeu que nós somos uma única alma e transmigramos de uma alma para outra. A transmigração. Isso, e cada um de nós é parte de cada um de nós. Eu conversava esses dias com um amigo e falava para ele que o tikkun dele é o meu tikkun. Eu estou restaurando a minha alma ao restaurar a conexão dele com a Hashem. Ele falou, eu não sou caché, eu não vivo caché, eu trabalho no Shabbat. Eu falei, eu sei, mas você é parte da minha alma. Dentro de você, ele é judeu, dentro de você tem a mesma centelha que está em mim. Então você não é uma alma judaica, eu não sou uma alma judaica. Nós somos a alma judaica. Então nós estamos curando a nós mesmos, porque somos parte de uma grande alma. Curando uns aos outros, estamos curando a grande alma, a qual nós fazemos parte. Esse é a transmigração da alma de verdade. É quando eu entendo que nós não somos, nós transmigramos no sentido de que permaneceu viva aquela centelha ou aquela essência que estava lá em Korah, ela permaneceu viva. Permaneceu viva. Por quê? Porque ela não foi desarraigada. Korah morreu, mas os filhos de Korah não morreram. É como dizer, por exemplo, minha mãe que já faleceu vive na minha filha ou na filha da minha filha. Isso, ela vive ali. E lembra que eu falei para você dias atrás que aspectos não retificados em sua vida serão não necessariamente retificados, mas reaparecerão nos seus filhos. E ao retificar seus filhos, você está retificando a si próprio, está permitindo que a geração seguinte já parta do nível seguinte. E aí você retifica seu próprio pai em você mesma. Entendeu isso? Então, a retificação da alma, ela deve ser entendida no nível de todas as pessoas. Estamos retificando, por exemplo, nossa alma messiânica, nos tornando semelhantes a Mashiach, para que, por fim, retifiquemos a alma judaica como um todo, para que a alma judaica retifique a alma adâmica. Então, a alma judaica, a alma adâmica, a alma judaica, a alma messiânica. São níveis diferentes de retificação, de ascensão. É o nível do tzadik. Não, a alma goim é a alma adâmica, porque todos os goim são filhos de Adão. A alma adâmica é a alma das nações. A alma judaica é a alma dos kedoshim. E a alma messiânica é a alma do tzadik. Entende? Bom, e por que a gente está falando tudo isso? A gente tem pouquinho tempo. Eu quero explicar que a paraxá de hoje ela começa com a morte dos filhos de Aharon e com uma polêmica.
Rashi fala que os filhos de Aharon morreram por transgredirem, ou morrerem porque não estavam aptos, e eles morreram porque estavam embriagados. Ele deduz isso, porque logo em seguida Hashem fala a Aharon: ninguém deve entrar o tempo todo diante de mim, e ninguém deve entrar diante de mim embriagado. Então são dois princípios. Não devemos nos chegar muito próximo de Deus o tempo todo, e aí que eu falei sobre essas coisas, né, de que até uma devoção frequente para uma pessoa que não ascendeu acima da sua alma animal, da Parashá Hareimot, até essa devoção vai quebrar seu odre. É isso. E o embriagado tem a ver com o embriagado ébrio mesmo, do álcool, que até hoje é proibido, né? Que uma pessoa faça um serviço litúrgico tendo ela ingerido álcool no momento próximo, né? Porque ela não está mais em sua consciência plena, e um Shaliach Tzibur precisa estar em sua consciência plena, um emissário da comunidade. Mas também fala da embriaguez de nossa própria natureza humana. Tá? E aí eu quero ler um artigo para vocês, que cita Maimônides, e que fala do degenerado de acordo com a Torá. O que é um degenerado de acordo com a Torá? Não é aquilo que a Torá chama de degenerado, mas é uma pessoa que, embora cumpra as mitzvot, ela continua sendo um degenerado. Deixa eu só achar aqui a página do livro que eu... Minuto. Que eu não leio um livro só durante a semana, a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e depois a gente acaba esquecendo a página. E toda hora que eu pego, eu sei onde está, mas às vezes na hora do serviço eu pego. Degenerar de acordo com a Torá. Eu vou só citar, então não vou... Eu queria citar Rambam. Aqui. Um degenerado dentro... Página 133. Um degenerado dentro dos limites da Torá. Vamos falar assim. A falta de conscientização sobre a importância dos valores, a Parashá de hoje fala de valores, além de acarretar efeitos nas decisões halárricas, podem também acarretar outros problemas. Um dos valores encontrados na Torá é o mandamento sereis santos. Levítico 19:2, Parashá da semana que vem, início de Kedoshim. O Rambam, em seu comentário sobre o Rambam Maimônides, em seu comentário sobre este verso, explica que esta ordem em geral é necessária. Seu significado é o seguinte, diz o Rambam: a Torá advertiu contra a imoralidade e contra o consumo de alimentos proibidos, mas permitiu a prática de relações entre o homem e sua esposa, bem como o consumo de certas carnes e vinhos. Sendo assim, um homem, dominado pelo desejo, pode considerar que é permitido ser passionalmente dedicado à relação sexual. Ou seja, pensa só nisso. Ou participar do grupo dos beberrões de vinho e comedores de carne, já que comer carne é permitido, tanto quanto beber vinho. Livremente pronunciar irreverências, uma vez que uma proibição quanto a este comportamento não está expressamente mencionada na Torá. Segundo este caminho, ele se torna, dentro dos limites da Torá, um degenerado. Ele não deixa de ser um degenerado. Ele cumpre todas as mitzvot, mas ele continua sendo um degenerado. Não é proibido comer carne, qual que é o problema? Não é proibido beber vinho, qual que é o problema?
E não tem problema mesmo beber vinho. Não tem problema mesmo comer carne. Inclusive, existe momentos que devemos comer um pouco mais de carne e devemos beber um pouco mais de vinho. Momentos de alegria, como, por exemplo, Neemias falou, bebam, comam carne gorda, experimentem bebida forte, consumam vinho, porque a alegria do Eterno é vossa força. Vão, se alegrem. Mas por que ele fez isso? Porque eles estavam chorando. Então, essas coisas trazem alegria. Ok? Porém, uma pessoa entregue a esse nível, estou usando demais essa palavra hoje, que se entrega a esse nível, é uma pessoa que não consegue ascender de sua alma animal. Por isso que eu defendo que o consumo de carne ele não deve ser apenas caché, mas ele não deve ser o tempo todo. Ele não deve ser demasiado, porque uma pessoa demasiadamente ligada à carne é uma pessoa mais ligada à sua alma animal. Ok? E os efeitos daquilo que a carne traz é efeito justamente do animal. Você mata o animal, você consome a alma animal. O que não é errado. Sim, estão ligados a Gevurah, e a Gevurah em desequilíbrio ela é violência. Tá? Irritabilidade e tudo mais. Então, o que ocorre é que, mesmo das coisas permitidas, devemos fazer um uso kadosh delas. Devemos ter kedushá, mesmo nas coisas permitidas. O que não significa que não podemos nos alegrar, que não podemos brincar, que não podemos interagir, dependendo da intimidade que temos uns com os outros. Mas o fato é que, em alguns momentos de nossa vida, nós vamos perder essa capacidade porque estamos demasiadamente ligados aos comilhões de carne e aos beberrões de vinho. E está em Provérbios 23, 20. Não estejas entre os beberrões de vinho e entre os comedores de carne. E livremente pronunciar irreverente, já falei. Por isso, após ter listado as proibições estabelecidas pelo Eterno, a Escritura apresenta um mandamento de ordem geral, estabelecendo que deve haver moderação no comportamento, mesmo ao que se refere ao que é permitido. De forma similar, deve cada um manter-se afastado da impureza de suas atividades diárias, mesmo que não tenhamos sido advertidos nisto pela Torá. A mesma forma que os rabinos disseram. Qual é o mandamento? O mandamento geral é o ser de santos como eu sou santo. Da mesma forma, os rabinos ensinam, para os fariseus, as roupas dos incultos era considerado, os incultos os tolos, os sem conhecimento da Torá, era considerada como se tivessem sido pisadas por um zav ou uma zavá, um homem que tivesse fluxo. Ele não podia nem usar a roupa dos pagãos, dos hereges, ou daqueles que não têm conhecimento. Ou seja, até a nossa roupa deve nos conectar com esse nível de Kedushá. E como o Nazir é chamado o santo, Números 6, verso 8, porque se preserva da impureza dos mortos. Trazendo para uma interpretação mais moral, o que são os mortos? São os que andam por aí, que se acham vivos e que, na verdade, estão mortos. Da mesma forma, devemos guardar a língua nossa língua e nossa boca de ser poluída pelo excesso de comida ou por conversas impúdicas, imorais. E, em relação a isso, cada um deve purificar até alcançar um grau pleno do autodomínio, tão elevado como o Rabi Riá fala, sobre quem os rabinos disseram que jamais participou de conversas desnecessárias. E é em relação a este que outros assuntos similares que o mandamento da ordem geral, sereis santos, se refere após ser enumerado todas as ações individuais que são estritamente proibidas. Então, por que os filhos de Arão morreram? De acordo com Urashi, morreram porque se embriagaram. Então, quando estamos embriagados com nossa própria vontade, com nossos próprios desejos, não estamos prontos para nos achegar a Hashem. E aí, nosso odre se quebra.
Mas na interpretação da Hassidut, que sempre entende pelo lado bom, ela vai dizer, não, eles eram santos, eram tzadikim. Eram santos. Não morreram porque pecaram, morreram porque eram tão santos que Deus o tomou para eles. Eles morreram porque se achegaram a mim, e aí a Hassidut vai dizer, não, eles eram tão justos que eles deixaram de existir no mundo físico. Sim, o caso de Kaparat Hador, que fala que um justo morreu pelos demais. Eles morreram, na verdade, porque os outros eram impuros. Exato. Eles tinham chegado a um nível tal. Isso. Não precisou que Arão dissesse o que eles deveriam fazer. Isso. Sabiam que aquilo devia ser aquele. É a interpretação da Hassidut. Sempre julgar favoravelmente. A Hassidut jamais, né, os rabinos da Hassidut, do Tânia, enfim, não vão jamais interpretar qualquer personagem bíblico. Você pode ver em qualquer lugar. Rashi interpreta, Maimônides interpreta, mas os Hassidim não. Os Hassidim vão sempre interpretar pelo lado positivo. Não, eles fizeram isso, eram tzadik, por isso morreram. Eram tzadikim. Hashem os tirou do mundo físico, ou seja, eles deixaram de existir porque eles eram justos demais. E por que eles se achegaram a Hashem? Não porque eles eram invejosos, não porque eles eram glutões, não porque eles queriam ali, não porque eles queriam se achegar a Deus, eles tinham sede por Hashem. Sim. Yeshua chegou a um tal ponto que ele tinha que ser entregue ali. Aham. Ele teria que morrer ali, porque Sim. o povo estava precisando. Então, as duas coisas estão corretas. O fato é que eles queriam Deus. E isso é uma atitude de um tzadik. O fato é também que seus corpos não estavam compatíveis a esse desejo que eles tinham. E porque Aharon se chegava a Hashem e não morria. Moshe se chegava a Hashem e não morria. Não porque eram mais tzadikim ou mais desejosos por Deus, mas estavam mais preparados com aquilo que estavam fazendo. Ou seja, estavam menos vulneráveis à sua alma animal do que os filhos de Aharon estavam. Então, a forma de coadunar as duas interpretações é de que a intenção deles era boa, mas o corpo dele não era, a existência deles, o nível deles não era compatível a isso. Por isso devemos focar no nível, naquilo que há de mais essencial na Torá, no aspecto de serem santos como eu sou santo, para então nos achegarmos ao nível seguinte. Vamos ficar no Peshat por enquanto. Sim, julgar favoravelmente. Sim, porque se você julga favoravelmente, você não faz Lashon Hará. Você sempre julga favoravelmente. Não, essa pessoa fez isso porque ela é fraca, essa pessoa fez isso porque ela está doente, essa pessoa fez isso porque ela não aprendeu, essa pessoa fez isso porque ela estava com boa intenção. Vai ser bom para ela, foi bom para nós, ou foi bom para alguém. Isso. Então, Engraçado é que quando você começa a fazer isso, o mundo te acha um banana, né? sim, é porque você deixa de ser compatível à sua alma animal que o mundo usufrui. Essa é a primeira. Te julgam por fraco. Te julgam por fraco, porque de fato você já não tem mais a força gevurá, ou seja, você já não é mais um animal. Você assumiu para uma forma já seguinte a de um animal. Adoção quer dizer Separado. Está separado do mundo, está realmente diferente. Então, Quando você for diferente, vamos reclamar. aí, de novo, nós vamos encontrar esse conceito da Hassidut, de novo nas palavras do Rav Yeshua, quando ele fala, quando o Shaul Hacharia fala, estáis mortos para o mundo, eles te consideram um ser morto, e ele fala, é impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo. Quando você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Ah, o mundo. Então eu sou inimigo do mundo, não posso mais fazer as coisas do mundo. Não, o mundo é a humanidade. Você se torna inimigo da humanidade. Não porque você se torna inimigo da humanidade de fato. A humanidade se torna seu inimigo. Porque ela já não te compreende dentro da própria realidade que eles vivem. É a realidade do tzadik, ou pelo menos a realidade de alguém que está numa ascensão para talvez um Benoni, não mais um pecador. Né? Um ser intermediário, que cumpre a Torá. Então você já não é mais visto de uma forma comum. Você já é um retardado mental, você já é um ET, você já é um idiota, e você é visto dessa forma. Né? Porque quanto mais você ascende, mais você se torna incompreensível. Não é? Acho que é por isso que quando a gente vê um rabino ou analisa a vida do rabino, a gente vê eles como pessoas tão serenas. Mas alguns você, se você chegar lá, o cara
Muitas vezes algum parece um autista. Não é porque ele está rezando, não. Mesmo quando ele não está, ele está lá enrolando os seus peiotos. Você vai falar com ele, ele fala... Mas eles são tão serenos, assim, parece que já nada mais afeta. Não os afeta, exato. É um nível... Sim. Ele não está mais nesse mundo. E aí fala, quando Yeshua fala, eu já não estou mais nesse mundo, ele fala assim, desde esse momento, veja, ele não tinha sido crucificado ainda, ele fala, desde esse momento o Filho do Homem já está à direita de Deus. Então, estar à direita de Deus não é estar na posição geograficamente do lado de Deus. Estar à direita... É uma interpretação que hoje a Kabbalah fala, na época não chamava Kabbalah, mas ele significa que ele está do lado de Hashem. Ele já retificou sua alma a ponto de que todas as manifestações de Hashem estão em equilíbrio dentro dele. Está a destra de Deus. E fala, e a Shaul Hachalia vai dizer, porque todos nós, no Mashiach, já estamos sentados em lugares celestiais. Então quer dizer que eu estou lá do lado de Deus? Não, eu estou sentado em lugar celestial. É que eles sejam um contigo como eu sou um contigo. Então ele quer que todos nós tenhamos o mesmo nível dele de estarmos também assentados ao lado de Deus. Porque todos nós somos o próprio Mashiach. Aí eu falei na semana passada que os que ressuscitam em Mashiach, falei no Shiur, né? Que os que ressuscitam em Mashiach devem ressuscitar primeiro, não porque são mais justos. Porque mesmo os tzadikim não ressuscitarão antes de que os que morrerem em Mashiach, porque os que morrerem em Mashiach serão o próprio Mashiach reinando sobre as nações. Para que no fim os tzadikim sejam também ressuscitados, os que já morreram, os tzadikim que estiverem vivos vão entrar no dia de Mashiach para corrigir as nações. Então os tzadikim todos vão ressuscitar e aí serão julgados de acordo com suas obras, que está lá nos livros, como fala em Apocalipse. Ok? É isso por enquanto. Obrigado por ter nos assistido até aqui. Que Hashem possa, que você consiga, pela graça de Hashem, levar essas coisas para o nível da prática, para que, como disse meu amigo Levi, que elas não sejam apenas belas palavras, né, Levi? Você sempre fala isso. Para que, e a maior oração que alguém pode fazer é, você colocou esses dias lá no WhatsApp, colocou assim, que nós diminuir a distância entre nossas palavras e nossas atitudes. É isso, e até o nosso próximo encontro.